Muito bem, você está ouvindo o Econometrix. Meu nome é Antônio Matheus e a FIFA tem que acabar. Meu nome é Vitor Willer e a Copa do Mundo no Brasil já é um retumbante fracasso. O meu nome é Rodolfo Dirilar e a nossa Copa é na rua. Aqui é o Guilherme e nem FIFA eu jogo. Beleza, a gente tá aqui hoje para discutir um tema que precisa ser discutido, porque agora parece que só isso atrai. O pessoal de economia já não gosta de falar sobre economia. Eu vou começar nomeando as coisas que deveriam acontecer com a Copa acontecendo aqui no Brasil, as coisas boas. Não sei se posso falar que foram prometidas pra gente, mas o que eu acho que a maioria esperava ou não que iria acontecer de positivo aqui no Brasil. Que seria melhor na infraestrutura, melhor nos estádios, para quem se importa com futebol, isso seria uma coisa boa. Estrangeiros iriam gastar seu dinheiro aqui, turismo, etc. Seria uma coisa boa para a economia do Brasil. Iria gerar emprego e haveria investimento de capacitação. O pessoal ia aprender a falar inglês, as massagistas eróticas iriam aprender a falar inglês, ia ser bom. Tem até ONG dando aula pra puta. É. Tem ONG dando aula pra puta roda aí. Taxista não sabe falar inglês não, mas puta... influência já. Mas então, alguma coisa mais além disso que eu falei que deveria acontecer de positivo? Não, eu queria meu trem-bala. Ah, trem-bala. Não, tem uma página, né, que pela internet que as pessoas colocam tudo o que foi prometido como legado da Copa e o que tem hoje, né? E, enfim, mas eu não lembro tudo de cabeça não, mas é bastante coisa. Tem bala, tem metrô numa porrada de cidade, enfim. Mas isso tudo você já falou antes. Então, era pra ter um aeroporto bom, era pra estar tudo bonitinho, tudo lindo, fluido. Certo, então dessas coisas que eu nomeei, o que não tá acontecendo? É nada. Trem-bala, metrô, um monte de gente na rua pra poder passar Transamérica, sei lá, Transcarioca, essas porra, depois não tem porra nenhuma. Basicamente não foi feito nada, cara. Nem aeroporto os caras fizeram, simplesmente maquiaram o aeroporto. Privatizaram, e acabou. Privatizaram o aeroporto? Privatizaram vários. O aeroporto conseguiu estar pior do que antes, porra. Eu, quando teve essa primeira ideia de ter Copa aqui no Brasil, lá em 2007, eu fui radicalmente contra, porque eu sabia que ia ter dinheiro público envolvido. Então, nesse capitalismo de Estado que a gente vive no Brasil, não tinha a menor hipótese de você ter capital privado investido numa Copa do Mundo no Brasil. Então acho que eu fui radicalmente contra já naquela época. E é preciso que se diga, tem um monte de gente revoltada hoje com esse negócio de Copa do Mundo. Mas muita gente, a maioria, foi a favor. Tiveram N pesquisas de opinião naquela época, do Ibope, do CNI, falavam que a população, mais de 70% da população era a favor da Copa do Mundo. Então esses 70% estão colhendo o que eles queriam, só isso. Então, eu acho que algum investimento privado tem, só que é muito pouco em relação ao público. 25,8, eu acho, bilhões de dólares, de reais. Só pra não falar que foi nada. Uma coisa pode ter acontecido é que o pessoal realmente na época achava que ia ser uma coisa boa. Eu tive um tempo que eu não lembro direito, mas eu acho que eu achei que ia ser uma coisa boa. Fui iludido. Começando já as polêmicas, eu acho que a gente tem que saber dividir o que é a Copa, né? Ou o futebol, melhor dizendo, o que é um campeonato de futebol, que era dessa forma que as pessoas enxergavam a Copa, do que fazem dela, ou do que a FIFA faz dela, desse campeonato de futebol mundial. A princípio, né, eu acredito que se imaginava que, além de ser a Copa do Mundo aqui no país, teria outros investimentos, enfim, todas aquelas promessas que tem investimentos no país, etc., e que melhorariam N áreas. Só que eu acho que tem um elemento que é bem interessante nisso tudo, que é o seguinte, sempre quando a população, de maneira geral, reivindicava o hospital público, enfim, saúde pública, educação pública, esse tipo de coisa, sempre vinha um contra-argumento muito forte de que o governo não tinha condições, né? O governo não tinha condições de aumentar o gasto com educação, com saúde, ao contrário, pela atual política macroeconômica, corta os gastos para a educação, cortou os gastos e segurou o gasto esse ano, por exemplo, e, por exemplo, se gasta 6 bilhões com dinheiro público para fazer estádio. O BNDES tem uma capacidade enorme de emprestar a juros muito baixos para a empreiteira acabar de montar um estádio, entendeu? Acabar de fazer um aeroporto, por exemplo. E quando você olha o retorno que isso tem, né, ou pelo menos o básico para essa população, nunca tem. E a resposta é sempre não. Então acho que isso é um elemento muito bom, interessante para a Copa.
Copa, né? Que de certa forma ele é contraditório, mas ele deixa aí para a população uma certa consciência de que realmente o país tem condições de oferecer coisas muito melhores. É só o ponto que o estádio pode até ter rolado dinheiro, mas o estádio não. O aeroporto pode até ter rolado dinheiro, mas o aeroporto não saiu, né? Nem começou. Mas as obras dos aeroportos foram todas financiadas com o BNDES. A obra do Galeão, por exemplo, de expansão, foi financiada com o BNDES, se eu não me engano. Tudo foi financiado com o BNDES, inclusive obra privada. Então, eu acho que isso é um elemento interessante, entendeu? A Copa... ela deixou isso, né, pelo menos na cabeça, na consciência de toda a população brasileira, que era sempre um problema muito grande, nunca tinha verba para educação, nunca tinha verba para saúde, os hospitais tocando aos pedaços, mas o estádio tá ótimo, né, tá lá inteiro. Esse negócio de verba aí, Rodolfo, eu vou ter que discordar de você, porque o que acontece? O orçamento para educação e para saúde, eles foram o que mais cresceram nos últimos 10 anos. O investimento em educação, que é o que eu mais sei, ele saiu de alguma coisa em torno de 3% do PIB em 2006, 2007, e hoje ele está na casa de 6% do PIB. Ou seja, você dobrou o orçamento para educação nesses últimos 7 anos. Então, assim, dinheiro tem, sempre teve. O que não tem é gestão, né? Que a gente ainda está naquela época que a gente acha que colocar mais dinheiro vai resolver todos os problemas do país. Não é bem assim, a gente teria que tocar na questão da gestão. Inclusive foi aprovado há algumas semanas o Plano Nacional de Educação, né? Destinando 10% do PIB para a educação. Então, assim, a gente vai ter mais dinheiro até 2022 para a educação. Não sei se vai ter a melhor gestão. Então, em 2022, a gente vai estar gastando qualquer coisa em torno de 10% do PIB e provavelmente com os mesmos problemas que a gente tem hoje. Porque o problema não é dinheiro, o problema é gestão. Então, em relação à educação, esse é um debate interessante, porque aumentou muito, mas aumentou muito para a educação privada, né? Diga-se de passagem. Primeiro para todos os níveis. Não, para a educação privada. Se você for olhar a maior elevação, a maior diferença que tem do início do governo Lula até hoje, assim, com FIES, com ProUni, etc. A educação superior no Brasil, ela consome 1% do PIB. Já está incluído FIES e ProUni. 1% vão para a educação básica. Voltam pro município que você está falando. Não, eu tô falando de tudo que o Brasil investe. O Brasil investe alguma coisa em torno de 220 bilhões com educação, né? E com educação básica. E alguma coisa em torno de 40 bilhões com educação superior. Só 40 bilhões? 40 Porque bilhões. assim, só a FRJ recebe 2 bilhões de reais para pelas contas. Educação superior são as universidades federais, né? É óbvio, mas então, tipo, só o FRJ leva uma grande parcela desse dinheiro. É a que mais ganha dinheiro do Tesouro é o FRJ. E dinheiro entendeu? Eu acho que o problema não é dinheiro também não. O problema é como o dinheiro é gasto. Tipo, 25 bilhões que foram gastos para essa Copa. Alguém viu alguma coisa de 25 bilhões? Tirando os estados mais caros do mundo. Então, assim, dinheiro saiu, tinha de onde tirar também. O problema é aonde que tá esse dinheiro. Eu Por acho exemplo, assim, o trem-bala era pra ficar pronto agora. Nem começou. Eu queria fazer um ponto também, que essa questão do dinheiro da Copa, ela veio quase toda, não sei se toda, mas praticamente toda, ela veio do BNDES. E esse dinheiro do BNDES foi aporte do Tesouro. O Tesouro, ele vendeu o título no mercado para poder financiar o BNDES. Vendeu, já repassou para o BNDES algo em torno de 400 bilhões, desde da crise financeira lá do Lehman, né? Começou com o Lehman, até hoje a gente já está na casa de 400 bilhões que foram repassados para o BNDES. E uma parte desse dinheiro foi para os estádios. E aí o governo alega que esse dinheiro não é dinheiro público, que ele é um empréstimo, né? Mas aí, como o Rodolfo falou, ele é subsidiado, ele tem uma taxa de juros bastante subsidiada que você não encontra no mercado. E isso é pago com imposto. O subsídio é todo ele pago com imposto. Então, claro que tem dinheiro público, né? Essa que é a questão. Tem dinheiro público e o empréstimo foi quase de 10 bilhões de reais. Os estádios custaram quase 9 ponto alguma coisa. Depende muito do estádio, né? Teve estádio que saiu de zero. Tipo, todos os estádios, no total, chegam a 10 bilhões de reais. Assim, aconteceram muitas coisas absurdas, né? Você construiu um estádio em São Paulo, você já tinha estádio lá. Você construiu um estádio na Amazônia, que não tem... O pessoal da ESPN fez uma matéria outro dia, falando que o campeonato amazonense, todos os jogos não levam a capacidade do estádio. 36 mil e o estádio 40 mil.
somando todas as pessoas que vão a todos os jogos do ano, não dá o total que caberia em um jogo só desse estádio novo. Exatamente. Que é uma parada bem louca. E isso aí foi aceito, entendeu? Pela população. Mas pra mim... Já estão falando não, de transformar em prisão, né? Os estádios de Manaus. Por quê? Porque é mas isso aí- uma parada enorme que não vai ser tão útil e que foi uma bosta pra construir aquilo, porque, se eu não tô enganado, tiveram que contratar barcos pra trazer, porque não tinha como levar de outra forma, tinha que ser pelo rio. Foi uma bosta pra fazer essa porra. Né? Isso não é também um problema só do Brasil. A África do Sul também teve um problema, tem problemas muito parecidos com o estádio de tipo Elefante Branco, estádios enormes que hoje estão abandonados. Eu concordo que é um absurdo realmente botar um estádio lá em Manaus quando você tem, por exemplo, o Pará, que também é no norte, que tem time de futebol com torcida e tudo mais. Óbvio que no Pará é muito melhor. Mas isso não é um problema que só aconteceu no Brasil. A FIFA impõe esse tipo de coisa em N locais, inclusive na África do Sul. Mas isso daí é claro, eu concordo com você, não é um problema exclusivo do Brasil. Mas eu acho que o Brasil, já que aceitou fazer essa Copa absurda, ele deveria ter concentrado ao menos nos estádios que tem campeonatos fortes. Né? Mas a FIFA pede 8 estádios, né? E o Brasil entregou 14. 12. 12. Então, já tá acima, porque na realidade entre 8 e 10 e eles entregaram 12. E já tem um rumor rolando que queriam entregar 16, que a proposta original era mais. Isso aí que o Rodolfo falou faz sentido, que teve todo um jogo político, né, dos estados que queriam receber algum jogo da Copa do Mundo. Claro, todo mundo quer uma parcela desse dinheiro. Pois é. O principal problema na Copa foram as construtoras, que as construtoras fizeram um lobby muito forte para gastar o máximo de dinheiro possível com os estádios. Não, eu acho que isso sempre teve no Brasil. Assim, construtora no Brasil, desde a época de JK, tem um peso político, tem um lobby político muito grande. Não é à toa que toda obra grande é super faturada e é feita por meia dúzia de empresas. E isso aconteceu a mesma coisa com a Copa. Inclusive, vamos ser sinceros, a base hoje do governo da Dilma é basicamente os bancos brasileiros e as empreiteiras, né? Os bancos então, eu sei que os bancos estão todos contra ela. Né? O que? O Itaú e o Bradesco? Eu acho que não, acho difícil. Não, mas no mercado eles estão investindo contra ela. Né? O mercado financeiro está em massa. Olha só, existe uma coisa que é o mercado financeiro internacional que realmente quer uma certa desregulamentação da atividade bancária brasileira. Eu não tô falando e existem os bancos, e existem os bancos brasileiros, como o Bradesco e o Itaú, que são protegidos sim pela presidência, inclusive para ter banco dentro do país. Tem que ter uma assinatura do próprio presidente, e eles são sim, vamos ser sinceros, o Itaú e o Bradesco não tiveram o lucro que tiveram durante o período do Lula, como tiveram no período do FHC, por exemplo. Mas aí entra outras coisas também. O Brasil não era o mesmo. O Brasil não se desenvolveu bastante nesse tempo. Não, mas eu prefiro não entrar nessa discussão. Não, mas porque, enfim, mas só para voltar para a Copa, o do Fernando Henrique era de desregulamentação do sistema financeiro, etc. O que provavelmente iria ajudar muito a aumentar a taxa de lucro do setor financeiro. O governo Fernando Henrique ele fez 2 programas, foi o ProER e o ProES, né? Que hoje são referência para qualquer plano de regulamentação financeira no mundo. Sim, regulamentação, né? Aliás, na crise de 2008, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que não tiveram problema de instabilidade financeira. Justamente por causa das reformas da década de 90. Então vamos falar logo aqui do grande problema da Copa, que é a FIFA. O padrão FIFA? A FIFA em si. A FIFA tem que acabar. Fala que nem o Capitão Nascimento. A FIFA tem que acabar. Porra, quem joga FIFA no videogame vai te matar, cara. Não, o videogame pode ter. Eu tenho aqui o FIFA 14. Não quero que roubem o FIFA 14, não. Agora eu fiquei confuso. Vocês não gostam de futebol, mas vocês jogam FIFA no videogame?
Eu não jogo. Eu gosto Não, de futebol, mas eu não jogo FIFA. Eu sou um paradoxo nesse sentido, eu não suporto assim. Quer dizer, eu até assisto jogo de futebol. Ontem eu assisti lá na pizzaria o jogo da Itália e do outro país lá, que é aqui nosso vizinho. O outro país lá. Eu não Outro lembro, pra caralho. mas jogar FIFA eu me divirto jogando. Mas voltando pra Copa. A FIFA não tem nada a ver, cara. A FIFA é uma empresa como outra qualquer. Diz que não tá Exatamente. querendo lucro, mas no final acaba Mas querendo, quer. sim. Tem banco, tem uma conta Então pra bilionária. então pra você o problema é o país aceitar essa porra. O problema é exatamente esse, a jogada política entre os países e a FIFA. A FIFA não é ninguém se os países falarem não. Onde que ela vai sediar? Em Marte? Não, eu fiquei puto com a FIFA. A Inglaterra recusou, né? A Inglaterra recusou, não recusou? A Inglaterra era o nosso... Não, é uma possibilidade ainda. Se cair o de 2022, pode ser que seja. Estados Não, Unidos, mas quando a FIFA escolhe um país, ela tem um outro país pra caso dê merda Sim. naquele país. Ela tem o plano Sim. B. Aconteceu já e tal, de mudar. Se eu já não me aconteceu. engano, aconteceu uma vez, eu acho que com a Colômbia. Devia estar muito merda pra acontecer, devia estar... Tipo, deu uma Não merda... devia tá tendo como roubar, devia ser esse problema. Não, era golpe de Estado, se eu não me engano. Foi algum problema financeiro que teve lá. Bom, não interessa pra essa Copa. O que interessa é que, se eu não me engano, a Inglaterra era a nossa segurança. Se a gente não pudesse sediar a Copa... se a gente não pudesse sediar a Copa, se eu não me engano, era Estados Unidos e Inglaterra que eram... os americanos também. Eles têm uns estádios muito bons, assim. E pronto já. Exatamente. E a infraestrutura do país já tá pronta. Sim. Eu acho assim, que um país ele deveria pleitear uma Copa do Mundo na situação da Inglaterra, dos Estados Unidos, que já tá tudo pronto, entendeu? Aí é legal você fazer uma Copa. Mas no caso do Brasil, você precisa de tudo. Mas é isso, né, que faz as coisas, enfim, serem mais interessantes. É justamente o país precisar de tudo. Parece que agora que a FIFA tá com esse foco, né? Que ela só tá indo pra país que tem esses problemas, né? Então, mais ou menos esse negócio da FIFA tá agora, porque a FIFA já fez Copa no Brasil, já fez Copa no Uruguai, já fez Copa na Alemanha Ocidental pós-quebra do Muro de Berlim. A Alemanha não tinha condições de sediar um evento. Não, vocês estão falando que tem um padrão dela fazer Copa em um lugar que não deveria ser feito... Mas, por exemplo, a Copa do Brasil de 50, a estrutura que a FIFA requisitava não é a mesma estrutura de hoje, entendeu? Fazia em qualquer estádiozinho. É isso que eu tô falando. Por exemplo, a Copa da Alemanha, acho que em 1980, eles não tinham como fazer e fizeram. Eu tenho certeza. A Copa é algo político, se você perceber, foi o que eu falei com o Matheus há pouco tempo atrás, algumas horas atrás. Se você perceber, todos os BRICS, tirando a China e a Índia, que nenhuma das duas participa da Copa, fizeram a Copa do Mundo. Vão fazer, no caso, a Rússia tá pra fazer a próxima. Eu acho assim, a Copa é um negócio, e não existe nada de mal nisso. Exato. A questão é ela ser feita em países que já têm uma infraestrutura para ser feita, entendeu? Sim, mas o país... Por isso que eu não gostaria de ver o meu país recebendo uma Copa do Mundo. Então, eu concordo assim, com o Vitor, só que por um outro viés, né? Eu concordo que o futebol, de maneira geral, se tornou um negócio. Só que justamente por se tornar um negócio, ela colocou para escanteio o jogo, o futebol em si. Pouco importa o futebol hoje dentro dessa lógica que a FIFA colocou. O mais importante é você vender essa mercadoria que é o espetáculo. E o futebol só acontece para que a FIFA consiga vender todo esse ramo de mercadorias que ela tem para poder vender. Mas eu não vejo nada de mal nisso. É complicado porque gera todos esses problemas que a gente vê. Enfim, uma Copa que exclui basicamente toda a população de poder fazer realmente parte dela. Só você olhar para o estádio. Se você achar alguém ali que não seja de classe média alta, tira uma foto. Tem essa crítica de que um dos prazeres de ter a Copa no Brasil seria o brasileiro poder ver os jogos. Não ter... Mas quem foi o brasileiro que achou isso era burro. Então, a grande parte dos brasileiros são burros. Não. Grande parte das pessoas, não só dos brasileiros, das pessoas do mundo inteiro são burras. Eu só não fui um desses que pensou isso porque eu não iria no jogo na Copa nem que fosse R$15. Não, todo mundo sabe que os ingressos da Copa são caríssimos e a maior parte já está destinado para os patrocinadores. E o sistema de venda deles é um negócio
complicadinho. Mas, além disso, eu não lembro que programa de televisão que eu vi esta bosta. Eu acho que o canal era Globo, não lembro qual era o programa. Mostrava um cara que ele foi em vários jogos da África do Sul e ele gastaria mais dinheiro pra ir nos jogos do Brasil do que ele gastou pra ir lá na África do Sul. Isso aí não existe, cara. Na África, realmente, eu não sei qual foi o ticket médio, mas o preço foi muito inferior ao da Alemanha, por exemplo. Mas não dá nem pra comparar com o futebol brasileiro. O jogo da Copa é sempre mais caro que qualquer campeonato nacional. Não, isso sim, mas bem caro. O primeiro lote da Copa do Mundo, quem conseguiu comprar por cento e pouco, 150. Um amigo meu tava tentando. Eu nem sabia quais eram os jogos, né? Exatamente, o problema é que você nem consegue esses ingressos. Eu tenho um amigo que entrou às 6 horas da manhã pra conseguir comprar, 11 horas da manhã eu virei pra ele, conseguiu? Não, tô tentando aqui ainda. É realmente complicado. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma pessoa que foi a jogo algum, a não ser por um amigo que o Guilherme também conhece. Só que eu não conheço nenhuma pessoa, ninguém que eu conheço que ama futebol, que adora futebol, foi qualquer jogo da Copa. Só vi em casa mesmo. Muito difícil comprar o ingresso. Legal. Uma coisa que quando eu li eu fiquei meio irritadinho com a FIFA, achei que era meio putaria, é que aqui no Brasil fizeram há algum tempo aquela lei que não pode bebida alcoólica nos estádios, né? Ah, sim, e agora pode por causa da Copa. E a FIFA ligou, foda-se pra isso, a Budweiser é patrocinadora, vai ter essa porra, dane-se seu país, suas leis. Não, tem uma lei específica, inclusive, pra Budweiser. Não, verdade. Ó que merda, cara. Vai dizer que isso aí não é uma merda. Votaram, foi feita uma votação. Vai dizer que isso aí não te dá... Isso aí foi, igual o Rodolfo falou, isso aí não é só o Brasil, né? Qualquer país que receba a Copa passa por isso. Não, porque a gente aqui no Brasil, eu acredito que a gente não tinha ideia do que era esse processo de você sediar o mapa do mundo. Como a gente só prestava atenção nos jogos, enfim, a gente não estava lá para perceber esse tipo de coisa, a gente não tinha a mínima ideia de como era isso, a população de uma maneira geral. Exatamente, foi o que eu falei. Não existe uma grande possibilidade de ter sido ingênuo em ter pensado que ia ser tudo bem, eu ótimo. acho que as pessoas não têm conhecimento sobre o que é organizar uma Copa do Mundo, né? Sim, e até sobre os gastos. N documentários sobre como que a FIFA funciona, como que a FIFA chega no país, ela não paga imposto, etc. Eu não vejo documentário nem de Star Wars, eu vejo documentário de FIFA. De Star Wars tu tá drogado, né, se tu vê, né? Não fala isso. Não. Acho que o Tony já viu algum, sim. Herege vai queimar. No documentário de Star Wars eu fico triste quando eu vejo que mostra que as naves não eram de verdade. Aí eu fico assim meio caído. Enfim. Não, mas... Vamos voltar. Quando é que nós mudamos essa parada de serem gladiadores batalhando pela vida e mudamos pra 11 caras correndo atrás de uma bola? Eu acho que são coisas assim, muito diferentes, são conjunturas diferentes, são... Eu acho que esse negócio de você ter alguma de distração, ou pelo menos do político utilizar disso, né, de uma paixão, de alguma coisa que o povo goste muito, para usar isso como uma certa distração, que é realmente o problema todo. Não é o futebol em si, ou o esporte. O esporte não é o problema em si. Não poderia ser, sei lá, corrida de pombo, tá ligado? Não importa. Vai ser mais legal. O problema é que antes você via sangue, agora você vê um monte de bilionário a bola. O problema é que eu fico triste porque eu não gosto de futebol e isso me acarreta muitos problemas. Porque eu não tenho assunto com várias pessoas que eu sou obrigado a ter assunto. Hã? Mano, olha só, sério mesmo, isso aí tu vai editar, né? É de sacanagem, né? Mas esse é o problema, cara. Por eu não gostar de futebol... vai fazer terapia, vai pra porra. Resolvendo os problemas psicológicos, né, porra? Cara, quem que o Vitor tá reclamando? Eu não tô reclamando, cara. Ele que tá reclamando. Ele tá reclamando, eu estou reclamando. Não, mas enfim, é isso, assim, e hoje a gente tem um outro processo que é você mercantilizar o esporte. Na verdade, você acaba mercantilizando tudo, como o Vitor falou. Não há nada ruim nisso.
Eu acho péssimo, mas enfim. Porque segue uma outra lógica. Deixa de ser a lógica do esporte, ou do que seja, de qualquer outra coisa. E passa a ser simplesmente um negócio, né? O que importa daquilo dali é você tirar algum lucro. Mas qual o problema? Não importa o que você faz. O problema disso tudo, por exemplo, é que você coloca os ingressos ao valor que está. Você pouco se importa com o espaço urbano, a cidade sede. Se você tem um mínimo, o que te importa realmente é só dar um mínimo. Mas... Se você tem um mínimo para poder tirar aquele lucro, que se dane o resto, entendeu? Você não se importa com a qualidade desse transporte público, você não se importa com a qualidade desse estádio, inclusive só de um engenhão como está hoje. É só o básico para que aquilo possa acontecer e no final de todo esse processo você tirar o seu. Mas aí você coloca a culpa no capitalismo de uma coisa que não tem nada a ver, porque, por exemplo, os Estados Unidos, todas as ligas são empresas, inclusive custam bilhões, os times têm valores para você chegar e comprar os times. O Will Smith é dono de 2 times da NBA e nem por isso tem problema de infraestrutura, tem problema. O problema não é vender. Não, eles têm outros problemas. Aqui no Brasil, os problemas se manifestam de uma determinada forma. Lá, por exemplo, se você for olhar os times americanos de futebol americano, sem querer ser redundante, mas já sendo, só você olhar o que acontece com a saúde dos jogadores de time de futebol americano. Como você tem que ter sempre jogadores de ponta e tudo mais, etc., você olha os zagueiros, não sei como eles chamam lá, mas pra gente aqui são os zagueiros, eles são pessoas enormes. Eles entopem os caras de porrada de droga pro cara realmente ter massa muscular e jogar em um time de ponta, e aos 40 anos o cara já tá no buraco, entendeu? 50 anos no máximo o cara já não tem mais condição de fazer nada. Esse problema de você marginalizar a saúde, enfim, o que realmente importa, ou como a gente chama, o valor de uso, ou mesmo a vida das pessoas, se manifesta de maneira diferente. Aqui no Brasil se manifestou dessa forma. Falei assim, a saúde e a educação, elas são bens públicos, então tem que ser provido pelo Estado em qualquer lugar do mundo. O mercado, ele aloca recursos e provê bens privados, tipicamente privados, né? Só que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de saber o que é bem público e o que é bem privado. Não sei se só aqui no Brasil, mas aqui é um negócio bastante latente. A gente, por exemplo, acha que um estádio de futebol é um bem público. Você vê entrevista do ministro dos esportes, ele acha que é importante construir um estádio no meio da Amazônia, né? Ele declarou isso no último Roda Viva que ele foi. A gente tem essa dificuldade de saber o que é bem público e o que é bem privado. Mas assim, não há dúvidas que estádio é um bem privado. Como que você vai transformar um estádio em bem público? É pão e circo? Mas o ministro dos esportes tem essa dificuldade. Mas ele é pago pra falar isso. Se me pagar o que ele ganha, eu também falo. Se for considerado como atividade de lazer, pode ser considerado bem público, né? Não tem problema, enfim. Não, eu discordo. A definição básica de bem público é outra. Manual do Stigler, não é aquilo. É igual a lei da gravidade, não tem outra. Entendi o que você tá colocando. Não, enfim. Tá bom. Não, mas é isso que eu tô falando, o Vitor, em relação ao que a gente considera dentro de uma teoria marxista, não é considerar que o Estado deveria, pelo menos, prover apenas saúde e educação, são bens básicos, etc. Mas é entender que esse processo de mercantilização de tudo o que está ao nosso redor deixa de lado realmente o que importa dentro do que for, né? Do que está sendo comercializado como mercadoria, o seu valor de uso, como a gente chama, a utilidade que aquilo tem, e passa a ser apenas trivial, né? Passa a ser só alguma coisa para que futuramente o cara possa realizar um lucro, enfim, tirar alguma coisa por isso. Mas é isso mesmo, Rodolfo. Então, pra gente isso é um problema. Porque Marx você entendeu perfeitamente o que é o capitalismo. Então, que bom que você concorda comigo nisso. Concordo em nada do que o Marx falou. Nada. Mas, então, por que defender um modo de produção material, não só produção material, mas de reprodução da vida humana que deixa à margem o valor de uso, né? Aquilo que importa pro ser humano, aquilo que interfere na vida dele. Porque simplesmente é impossível, entendeu? O ser humano, ele é egoísta por essência. Mendeville, Hobbes, todo mundo já falou isso. E isso daí só se comporta dentro de um modelo de sociedade igual ao capitalismo. Tanto é assim que nenhum modelo de sociedade inspirado no socialismo ou no comunismo, eles deram certo. Por quê? Porque o egoísmo humano, a natureza humana, não se adequa a nenhum desses tipos de modelo
de organização social, simplesmente isso. Eu tenho direito de resposta? Claro. Não. Não, então não. Já deu mas tempo. verdade, Acabou. não, mas na verdade o egoísmo é um sentimento que, ou pelo menos é uma construção social que parte de uma base material, tá ok? É porque às vezes a gente inverte, pelo menos os próprios marxistas invertem isso, né? Colocam que o problema é o egoísmo. Não, ao contrário. Existem bases materiais que fazem com que o homem seja egoísta, ou pelo menos que tome atitudes, que a gente está chamando aqui de egoístas, né? E que condicionam essa relação, entendeu? A própria relação mercantil é uma relação egoísta, a relação de troca, por exemplo. Você só se realiza enquanto ser humano na medida que você troca a sua mercadoria pelo outro, enfim. É uma relação de certa forma egoísta. Então, é essa relação de troca, enfim, são essas bases que dão ao homem, ou que cogitam o homem ter um pensamento egoísta. Tanto que, se você for olhar outro tipo de sociedade, aí não vou falar muito pra gente não cair em um debate antropológico, as pessoas não têm essa percepção, né? Elas têm a percepção de se sentirem em uma coisa só, né? Sociedades indígenas, arcaicas, etc., têm essa sensação de se sentirem uma unidade só. Mas só intra-tribo, né? Dentro da tribo. Que existe luta entre tribos. Mas é outra coisa. Porque pra mim, por exemplo, o ser humano é por natureza violento. Eu acho que qualquer um que já leu o Hobbes, ele ignora completamente a solução marxista. Sim, concordo, mas não necessariamente Hobbes tá certo. O Adam Smith, por exemplo, na teoria dele, o homem não era necessariamente egoísta. Não me lembro se são com essas palavras, mas ele comenta que o homem, quando tá... ele naturalmente entra num estado de sociedade em que todos ajudam todos. O que eu lembro é o seguinte, que ele trata a questão do... Toma a base do rock, né? E pega que os homens têm uma natural troca, né? São naturalmente dotados de querer trocar as coisas. E aí ele vai e desenvolve o raciocínio dele. Mas ele não chega a classificar o estado de natureza como o Hobbes, por exemplo, classifica. Para mim, pelo menos, o Smith faz uma classificação do estágio mais natural humano de uma maneira mais econômica, né? De processo de produção, dá exemplo de caça, pesca, etc. Propensão natural à permuta, né? Isso. Troca. Mas o que o Smith pensava sobre a Copa no Brasil? Só exumando o corpo e fazendo uma sessão espírita. Puta que pariu. Puta merda. Put your flags up in the sky, in the sky. And wave side to side, side to side. Show the world where you're from, show them where you're from. We are one, baby. Show the world we are one. Eu queria ouvir a opinião do Rodolfo sobre as manifestações do ano passado. A gente já tá quase um ano aí, né? Ocorreram aqueles eventos. O que você tirou de lição daquilo lá? É bem complexo, né? E bem contraditório também algumas coisas. Porque se inicia num processo de luta contra o aumento de passagem, que na verdade, pelo menos pra mim, nada mais era do que a forma última como as pessoas reconheciam uma escada de precarização da vida dentro das cidades. As pessoas estavam perdendo, ou perdem até hoje, né? Em São Paulo, por exemplo, em média 5 horas para poder ir trabalhar e voltar. E você coloca que o cara dorme 8, trabalha 9, come ainda em casa, enfim, sobra pro cara quase nada. Só um parênteses, Rodolfo, que eu acho legal. Lá no PPGE da UF, tem um amigo nosso que ele tá fazendo um trabalho sobre mobilidade urbana nas cidades, né? E ele chegou a uma conclusão até interessante, que no Rio de Janeiro a gente perde mais tempo no trânsito do que em São Paulo, sabia disso? Ah, é? Caramba, sabia não. Mas tem que ter uma média disso daí? Como é que tá? Então, porque assim, você tem que considerar a região metropolitana, né? Então, se você considera que o cara vem lá de Rio Bonito pro centro do Rio, por exemplo, o tempo que ele gasta é muito maior do que a mesma distância em São Paulo, por exemplo. São Paulo, caralho, entendi. Não, porque em São Paulo, pelo menos, você tem uma rede de metrô que ali dentro ajuda muito, né? Então, aqui não tem isso, né? Aqui é a tripa. Por isso enfim. Eu sou feliz que eu não tenho que andar de ônibus nem nada. Tá vendo aí o pensamento egoísta, Rodolfo? É isso. Não, pera aí.
Pera aí, eu não falei foda-se os outros. Eu tô nem aí. Eu falei que eu sou Principalmente feliz. foi isso. Não. Eu falei que eu... Esse daí, se fosse rico, ia pegar um helicóptero. Ainda bem. ia abrir Não, a mas janela isso e aí- ia mijar no trânsito ainda. Porra. Não, mas isso aí é qualquer um. Hoje a sociedade colocar pra gente que a gente não responde ao que a sociedade coloca pra gente enquanto relação é uma mentira. De certa forma, todos nós temos um pouco de egoísmo, sem dúvida nenhuma. Só pra voltar, o que eu falei não foi um ato egoísta. Eu tava expressando uma felicidade em relação a mim. Não é por isso que eu tô dizendo que não queria que fosse melhor pros outros. Então, acho que é isso, né? Acho que foi uma revolta sobre a precarização da condição de vida, né? Da população de uma maneira geral. Enfim, aí vieram saúde, educação, depois atrás, reboque, vieram outras pautas, né? Agora, as pessoas que participam disso, né? Se for a composição, é uma composição muito heterogênea, né? Composta basicamente de estudantes que têm necessidade de trabalhar para poder se manter dentro da universidade. Isso acaba precarizando ainda mais a vida das pessoas que trabalham 8, 9 horas por dia e ainda tem que ir à noite para a universidade. Você também tinha uma camada que é as pessoas que já trabalhavam há algum tempo e que passaram a estudar, né? Que voltaram a estudar na realidade, justamente para poder aprimorar, enfim, com as oportunidades, ditas oportunidades, melhor dizendo, né? E de estudar de repente, uma universidade privada, elas passaram a estudar. E isso, acho que, de certa forma, pressionou muito a vida das pessoas, né? Você sentiu uma vida muito corrida, você tem uma vida muito corrida até hoje, e quando você acorda de manhã, às 6h30 da manhã, morrendo de sono ainda, você tem que pegar um ônibus super lotado, caro, horrível, uma mobilidade urbana péssima, enfim, tem que pagar a escola pro seu filho, enfim, tem que pagar plano de saúde ainda. Acho que isso tudo gerou, né? Acho que já vinha acumulando de algum tempo, e acabou que estourou, que explodiu. Mas os grupos eram muito diversos também dentro delas. E iam desde de organizações de esquerda até pessoas que queriam a volta da ditadura militar no Brasil, por exemplo. Era bem diverso. Um tempo isso foi ficando um pouco mais no campo da esquerda, ou de pautas mais progressistas, mas no início, quando teve aquele de 1 milhão ali na Presidente Vargas, era algo muito amplo, né? E muito contraditório também, de uma certa forma. Mas importante, eu acho que é importante que dá pra gente, e que diz pra gente o nível de insatisfação que as pessoas estão, né? De uma maneira geral. O que eu vi muito do ano passado pra cá é que a mídia, ela conduziu muito esse movimento. Ah, sem dúvida, concordo. Naquela época, a imprensa, de modo geral, ela dava muita cobertura a esse tipo de movimento. E eu acho que por isso que a gente alcançou números meio superlativos, né? 1 milhão na Presidente Vargas e por aí vai. Agora, como a imprensa ela não está mais cobrindo isso com tanta ênfase, né? Ela está mais cobrindo a Copa do Mundo em si, a galera meio que desistiu de ir para esses movimentos. Tem também a questão da violência, é claro, mas eu acho que uma grande parte da explicação está na cobertura da imprensa em relação aos movimentos, né? Isso daí levou muita gente da classe média a essas manifestações. Hoje, acho que ninguém da classe média iria a uma manifestação dessa. Eu acho que, inclusive, chegou uma época que a imprensa estava, inclusive, disputando as pautas, né? Não sei se vocês já repararam nisso, mas os jornais, principalmente a Globo, colocavam as pautas, diziam algumas coisas e assim, 2 manifestações, ou na próxima manifestação, tinha várias pessoas com escrito aquilo, por exemplo. Isso foi uma manobra muito boa que a mídia fez, isso tem que reconhecer, né? Mais uma guinada direita, mas... que ela percebeu não sei se é nada direito, né? Bom, enfim, mas foi uma manobra que a mídia fez, porque antes, na verdade, ela era completamente contra, né? Eu acho que algo que baliza bem essa mudança de percurso foi aquela fala que o Arnaldo Jabor fez, que no início ele fez aquele comentário ridículo, falando, é só sobre 20 centavos, papapá, e logo depois, acho que nem uma semana depois, acho que foi uma semana depois, ele mudou, ou 5 dias depois, ele mudou o argumento dele, falando que não, que ele apoiava e tudo mais, e a partir daí a mídia se insere e começa a disputar realmente as pautas, e eu concordo também com o Vitor, assim, de uma certa forma, a visibilidade e essa luta que a mídia fez ajudou a impulsionar uma certa
parcela da população que estava presente para as ruas. Mas antes dela se colocar a favor, ou de fazer a cobertura que ela fez, essas manifestações já estavam sendo bastante volumosas, assim, né? Não eram 1 milhão, óbvio, né? Nem enfim, aqueles milhões que estavam na Presidente Vargas, mas eram volumosas de ter 50 mil, 20 mil, dependendo de cada cidade. É assim, mas nada muito diferente da média do que sempre teve, entendeu? É isso que eu quero dizer. A gente sempre teve manifestação no Brasil. A gente sempre teve sindicatos envolvendo manifestação contra causas específicas. Professores, principalmente. Mas uma proporção de 1 milhão na Presidente Vargas, fazia 20 anos que a gente não tinha. É isso que eu quero colocar aqui. E isso veio muito em função da propaganda, entre aspas, que foi feita dessas manifestações justamente por essa questão que você colocou. Ah, não. A população está se rebelando, está acordando para os problemas do Brasil. Eu acho que não é bem assim, mas é isso que foi divulgado, entendeu? Sim, concordo, mas de uma certa forma, eu acho que isso tem um papel pedagógico também para a população brasileira de maneira geral. Eu já discordo, eu detesto pedagógico. Não é só você não, cara. Relaxa. Mas... Tô brincando, tá, Rodolfo? Não, isso aí. Mas você teve, mesmo que as pessoas tenham ido pra rua, né? Quando teve aquele ápice, por todos os momentos de maneira geral, com a concepção muito difusa do que era, eu acho que tem dois pontos interessantes pra gente pensar nisso. O primeiro é que as pessoas perceberam que elas podem conquistar algumas coisas se elas se organizarem, né? Isso é importante. Elas perceberam que a organização bate justamente com o individualismo que a gente estava conversando há pouco tempo atrás, que a organização delas pode realmente mudar a realidade delas hoje. E, em segundo lugar, mostrou como a polícia militar do Brasil, a polícia do país inteiro, é repressiva, né? Algo que estava muito escondido na periferia, né? De uma certa forma, inclusive com cobertura da mídia, falando bem, veio para o asfalto de uma forma muito violenta e as pessoas repararam a violência e para que a polícia militar serve hoje no país. Eu acho que esses dois pontos foram pontos bastante positivos, mesmo com uma interferência muito forte da mídia. Eu achei irado. Você foi, né? Eu fui. E olha que eu não pego ônibus. Tava tão forte o marketing pros brasileiros que tinha gente falando que ia nas manifestações sem isso só pra não ficar feio, tá ligado? Pois é. O pessoal ia pra fazer o Instagram, ia pra colocar... É. Eu discordo nesse ponto do Rodolfo. Eu acho que não gerou nenhum tipo de... agora o pessoal tá mais consciente. Eu acho que não. Mudou o quê? Mudança nenhuma. Você vai conversar com o povo continua sem ler o jornal, continua sem saber pra onde o dinheiro tá indo, continua sem saber porra nenhuma. Mas, quando eu for velho, tiver meus netos, eu vou poder falar que eu fui na rua. Vira deputado também. Eu queria, inclusive, ouvir do Vitor também alguma coisa sobre as passagens de ônibus, as tarifas de ônibus. Eu acho que seria interessante ver qual é a perspectiva dele do valor das passagens de ônibus, etc. Do transporte urbano de uma maneira geral. Não sei se fica, porque na década de 80 a gente viu N manifestações desse tipo e não ficou, né? Então não sei se isso aí vai servir de alguma coisa. Mas enfim, isso aí já é mais conjecturar alguma coisa do que ter algum embasamento científico. Sobre preço de passagem, cara, uma questão mais interessante é o seguinte: o preço de alguma coisa, ele é só a última coisa que a gente tem que avaliar. O sistema público de mobilidade urbana no Brasil, ele não existe, porque o ônibus para mim não é transporte de massa. Transporte de massa é trem, é metrô, etc. E isso não existe no Brasil. Se você for pegar, eu li um estudo do IPEA do ano passado, o Brasil, na América Latina, é o que tem a menor malha ferroviária e metroviária da América Latina. Não estou nem comparando com o país desenvolvido. Então, assim, a gente tem que investir muita grana ainda para construir um sistema de mobilidade urbana público. E outra coisa que eu queria dizer nesse aspecto é que o governo do PT, ele dobrou a frota de veículos, né, nos últimos 10 anos. Dado que ele acredita numa política industrial desenvolvimentista da década de 60 e 70, que acha que a indústria automobilística é alguma coisa que vai gerar emprego para a população. Então, se tem alguém errado nisso daí, é o atual governo. É ele que incentivou o transporte individual e não o transporte público. Só isso que eu queria dizer. Nossa, foi tipo um discurso, só isso que eu queria dizer, ajeitou a gravata, saiu. Vou me retirar agora. Não, porque, assim, você discutir preço, vamos discutir que o preço é um, o preço é outro.
Isso daí a gente pode discutir, mas eu acho que esse não é o problema, entendeu? O problema é que a gente não tem um sistema de mobilidade urbana no Brasil. Você considerar ônibus como transporte público é um absurdo. É igual o Antônio falou, graças a Deus que ele não pega ônibus. Porque pegar ônibus no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, né? Só no Rio e São Paulo, não. Qualquer lugar do Brasil. É horrível, entendeu? Até em Curitiba hoje é ruim. É Entendeu? uma bosta, ainda mais pra mim que tenho mais de 1,90, eu não consigo sentar na porra do ônibus. Se você conseguir sentar, né, cara? É? Ah, não. Pois é, se eu conseguir achar um lugar... Porra, não, isso quando você consegue entrar. Sem dúvida, o transporte, a questão do preço, é mais em relação, né, ligada à qualidade, enfim, justamente a essa mobilidade urbana. Só que, ô Vitor, não sei se isso é só um problema do PT, não. Essa lógica desse transporte rodoviário vem desde a época do JK, assim, e atravessa, não tô aqui querendo defender o governo, mas atravessa os períodos, inclusive, mas inclusive... Não, ele só tá, período... ele só tá tentando tirar a afirmação de que é 100% culpa do governo. Exatamente. Olha só. Inclusive, isso passa todos os governos, até inclusive os governos militares, do PSDB, etc. Eu quero falar o seguinte: nos últimos 10 anos, a gente dobrou a frota de veículos particulares, de passeio, dados do Denatran lá. E isso daí é uma política industrial, tá lá nas linhas gerais do governo. Semana retrasada, inclusive, ele aprovou um pacote fiscal em que ele diz exatamente isso, que você tem que incentivar a indústria nacional. Eu estudei um pouco a economia brasileira, eu me sinto na década de 70, entendeu? Porque a gente está produzindo a mesma política industrial que a gente produzia naquela época, incentivando, como você falou, o Juscelino Kubitschek, como que ele incentivou, vamos cortar o Brasil de rodovias, né? E a gente está fazendo exatamente a mesma coisa hoje, né? Em pleno 2014, dado que a teoria econômica já evoluiu muito desde então. Você não acha que isso é muito por um lobby que as montadoras têm no país do que necessariamente? Sim, é claro que existe um lobby. É claro que existe um lobby. Mas também existe uma teoria econômica que suporta isso, que é o novo desenvolvimentismo. Tem o lobby das indústrias automobilísticas, mas também tem uma teoria econômica. Por quê? Porque o governo acredita, baseado na teoria desenvolvimentista lá da CEPAL, que a indústria automobilística é aquela que gera mais inputs e outputs. Então é ela que deve ser beneficiada com o subsídio do governo. Tem o lobby, claro que tem, mas tem uma teoria econômica que acredita nisso, de inspiração cepalina. Coisa horrível que produziu nesse continente. Concordo, mas inclusive a CEPAL já mudou a perspectiva dela, hein? Só pra lembrar. Sim, mas a nova CEPAL, o novo desenvolvimentismo, continua pregando a mesma coisa. Não, inclusive eu acho que esse plano de desenvolvimento do PT colocou que foi pensado pelo Bresser Pereira, o mesmo que em 2003 estava lá no Consenso de Washington. Não sei se ele é tão diferente do que a gente vinha tendo antes, não. Mas voltando aqui pro assunto sobre a Copa as do Mundo. indústrias. Não, sobre as indústrias. Só pra lembrar. Não, vocês viram o Homer como juiz da Copa? O episódio, viu? A FIFA mandou fazer aquele episódio, né? Vamos ser sincero. Pra mostrar pro mundo inteiro que a Copa tentam comprar, mas não conseguem. Exatamente. Mas nesse episódio do Simpsons, o que é um juiz na Copa? O Homer é um juiz e aí o mundo inteiro fica tentando comprar a partida. Aí ele tem um cara que parece italiano, mas tipo é brasileiro, é uma parada bem absurda que fica tentando, jogando dinheiro pra cima dele e tal. Aí ele não aceita até o final. Ele vai fiel à marcação dele até o final. Entendi, pra mostrar. A FIFA é honesta, a FIFA é do caralho. A FIFA é uma boa, a FIFA tem que acabar. A FIFA tinha que virar só uma companhia de videogame. Que por exemplo, eu faço um certo tipo de crítica, o Vitor faz outro certo tipo de crítica. E a galera que defende a Copa, tá ligado? E a galera que defende a Copa? Alguém defende a Copa? Meu pai. Não. Só tô falando. Tem gente que defende sim. Em padrão econômico, alguém defende a Copa? Alguém tem um número falando assim,
A Copa foi boa pro Brasil porque, Não. tirando política. Galera do PT faz, cara. Galera do Mas PT. aí eles têm números, que é uma coisa eu chegar e falar, é boa pra caralho. Outra coisa é você falar com números, não, olha, foi bom pro Brasil. Não, mas enfim, é só um comentário mesmo, assim. Só Não, o problema é quem é a favor da Copa em questões econômicas. Em questão política, eu sou a favor. Eu sou contra o que o Vitor falou. Em questões políticas, eu sou a favor. O problema é em questões econômicas. Mas Serviu pra alguma coisa? Não, porra nenhuma. Mas como assim questão política você é a favor? Em que sentido? Porque eu sou a favor do imperialismo, falso imperialismo brasileiro. É babaquice, mas eu sou a favor. Então, se você quer mostrar pro mundo que você é bom, você tem que fazer. Os Estados Unidos não quer de bobeira, o BRICS não tá fazendo de sacanagem. Foi a África do Sul, agora o Brasil, o próximo é a Rússia, a Olimpíada na China. Isso daí não tá sendo coincidência. Isso tá acontecendo por questões políticas, pra mostrar o desenvolvimento desses países. Pena que é quarta-feira e eu não posso beber, Brad. Sério mesmo. Entendi porque não pode beber. Porque depois dele falar uma besteira dessa. Não, eles são fato, cara. A Copa é uma questão política, é pra mostrar poder. Mas toda propaganda política tem todo econômico, né, Guilherme? Mas é o que eu tô falando. A Copa não é boa. Ela não está sendo boa. Ela não tá servindo pra nada. Eu sou a favor se ela estivesse trazendo alguma coisa. Por isso que eu falei, quem é a favor da Copa do Mundo? Ninguém. Quem tem números pra mostrar? Não tem porra nenhuma. Eu não vou gastar 30 bilhões de reais e falar assim, não, é só pra mostrar pro mundo que eu sou bom. A não ser que você seja keynesiano, né? Keynesiano tem que falar bem da Copa. Foi o que eu falei. Keynesiano que estiver falando mal da Copa tem que levar porrada. Falar que você tá falando besteira. O Vitor falou com uma voz muito séria, cara. Muito séria agora. Keynesiano nenhum é a favor de política fiscal expansionista na época do ciclo que a gente tá vivendo agora. Se ele falar isso, ele não leu a teoria geral. Host de merda. Fala aí, ô host de merda. A FIFA tem que acabar. Você vai ficar falando isso até quando? Parece papagaio, né? Tipo, é a única merda que ele pensou pra falar. Eu senti que esse assunto ficou mal finalizado. Qual assunto sobre a perspectiva política da Copa? Sobre o padrão FIFA, sobre a FIFA ser uma merda. Não, cara, olha só. A futebol hoje é uma mercadoria, um negócio. Como qualquer outra coisa. Sim, mas se você compra a mercadoria e ela dá defeito, você tem um prazo pra você devolver a mercadoria e você ser ressarcido. Uma Copa do Mundo não dá pra fazer Exatamente, isso que me deixa, porra, não tá certo. Devolve aí meus 30 bilhões. Cara, porque todo mundo, quando foi decidido que a FIFA ia ser aqui, galera achava, tá, você não, Vitor, realmente deve ter tido uma galera boa que era contra, mas tinha uma galera muito maior que achava, porra, vai ser ótimo o FIFA aqui, porque a gente só vê coisa boa acontecendo no lugar que acontece FIFA. Claro que quem não viu o documentário da FIFA, Vitor, vai... cara, eu acho assim, as pessoas que não estudam economia, elas podem ter a sua opinião. As pessoas que estudam economia, geralmente elas não têm essa opinião. Então, quando foi decidido que ia ter a FIFA aqui, eu não estudava economia. FIFA não, a FIFA tem em qualquer lugar do mundo, a Copa do Mundo. Desculpa, falava errado. Quando ia ter a Copa aqui, eu não estudava economia. Eu achei que essa é uma parada legal, Você tava no ensino médio ainda. Eu lembro que quando foi confirmado, eu tava numa aula de educação física e a minha professora de educação física tava puta. Pô, achei que ia ser legal, achei que ia melhorar tudo, o metrô ia ficar melhor, ia ter metrô até Niterói, achei que ia ter o metrô ia até Teresópolis lá. Achei que ia ser uma putaria foda, que ia tudo ficar melhor. São essas pessoas que elegem o PT há 12 anos, entendeu? Pois é. Eu era o cara que quando viu o Lula, porra, esse cara não tem um dedo, esse cara é trabalhador, esse cara vai ajudar. Não, mas se for também fazendo a crítica do governo do PT, tem que ser feita a crítica também pra trás, né? Pro governo do PSDB também, que não mudou muita coisa não, Vitor. Vamos ser sinceros. Vamos ser também honestos com relação a mobilidade urbana, de uma maneira geral. O país não tinha dinheiro, Rodolfo. Como é que ia mudar a mobilidade urbana? O Brasil teve uma inflação de 916% em 94. A preocupação daquele governo era debelar a inflação e fazer as reformas estruturais. Não tinha como você se preocupar com mobilidade urbana. Se lidar com uma inflação de 916% num ano, isso daí é uma prioridade nacional, não dá para se preocupar com nenhuma outra coisa.
Pô, eu ia perguntar isso lá atrás, não tem nada a ver com isso, mas vem cá, o metrô do Rio não é... Ele é privatizado ou ele é... Eu esqueci o nome do... Aí, chega essa hora, a gente começa a perder. Quando você vende, aluga, né, por 30 anos, qual é o nome? Casamento. Concessão, não? O que o Vitor falou? Concessão. Concessão, isso. O metrô do Rio é concessão ou ele é privatizado? Olha, é concessão. É concessão. Todo transporte público é concessão. Serviço Mas quando público- você não... Mas É, quando tem- você não faz esse tipo de concessão, não vem no contrato que ele tem que fazer não sei quantos bilhões, investimentos e blá blá blá, blá blá blá. Véi, E por que, que a gente que tá bancando os investimentos dos metrôs da Copa? Esse Não. desenvolvimento. Seu governo é uma merda. não, pô, porque os caras ligaram foda-se. Simplesmente isso. Eles mandam um relatório pro Tribunal de Contas, igual o que as empresas de ônibus fizeram, completamente burrão, sobre as contas, né, da empresa, e apresentam que não tem lucro suficiente para fazer os investimentos previstos, etc, etc, etc. E é isso. Então, basicamente, a conta não é nossa, mas a gente tá pagando. Sim. E eles fazem um lobby também, né? De certa forma, por exemplo, as barcas SA têm um lobby muito forte com o governo do estado, que é o PMDB. As empresas de ônibus também fazem lobby, enfim, financiam campanhas de uma porrada de gente. Eles criam ferramentas políticas para amarrar todo um aparato jurídico depois, né? É foda. Isso aí é o capitalismo de Estado. O que você ia falar antes, Suki? Eu falei, Guilherme, você tem que se ligar ao seguinte, você sempre vai pagar a conta, entendeu? If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. Pra vocês, quem vocês querem que vença a Copa? Coreia do Sul. Tenho certeza que ela vai passar pra segunda fase e vai surpreender todo mundo. Tá bom. Vitor, quem que você quer que vença a Copa? É o Brasil, é claro. E Rodolfo? Pode ser o Brasil. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que saber separar o esporte do que fazem com o esporte, né? É por isso que eu não tô vendo os jogos. Eu pé frio do Brasil. Eu, quando tô na sala, o Brasil, ele só vai pra merda. Eu sou o cara que, vou ao banheiro. Eu tô lá e escuto gol! Eu acho que você tem que ir pra um porão quando o Brasil estiver jogando. Cara, o jogo do De Brasil, preferência anti-bomba, né? o jogo Brasil e Camarões, eu vi o primeiro tempo, eu cheguei depois que o Brasil tinha feito o primeiro gol, aí eu assistindo Camarões fez o gol, aí acabou o primeiro tempo, eu fui embora, fui pro quarto, e depois só escutava gol do Brasil, e sei lá quanto que ficou o final do jogo, mas o Brasil venceu. E na Copa passada foi bem parecido. Itália já foi eliminada? Itália, não sei. Alguém sabe dizer? Já, cara, já foi. O Pikachu também já foi. Foi? O Pikachu também já foi. O Japão? Não Não, cara, levaram que o Antônio Kobayashi? parece mulher, cara. Impressionante. Vai se fuder, Vitor. O que é o Pikachu? Fala aí. Qual é a evolução do Pikachu? Vamos começar então, vamos lá. Não, cara, que você gosta, 1% da população mundial gosta. Não. Não é tão pouco assim não. Não, é 1,5, né? Então acabou, né? Depois Acabou. Sabe quem é o cara mais malandro dessa Copa do Mundo? É o Robinho, que tá ganhando dinheiro sem jogar. Ele virou figurinha e o escambau. Isso é uma pergunta válida. Alguém aqui comprou essas figurinhas? Gastou dinheiro com isso? Se o Vitor falar que comprou, eu desligo essa porra e nunca mais gravo com ele. Vai perder toda a moral O comigo. álbum que eu colecionei foi em 1995, do brasileiro. O último álbum que eu colecionei. Não. O último álbum foi de 98. O de 98 eu fiz também. Eu nunca fiz um álbum de figurinha de... Só do Pokémon. Pokémon eu fiz. Pokémon também. Do Todinho também. Do Todinho eu completei 2 vezes. Mas vamos embora então, né?
Pô, eu tô com uma ideia, outra ideia foda. Hoje eu acordei pra ficar rico, cara. Eu vou fazer uma edição do Capital com folha de seda, que aí o cara já lê, já enrola. Nossa. Vai ficar foda. É 2 em 1. Não vai não, porque não tem como você ler o Capital uma vez só e entender aquela porra. Mas Obrigado, quem tá falando mano. em ler? Obrigado, Antônio. Quem tá falando ali? Quem tá falando em ler, ó. Não foi o Vitor mesmo que falou que metade não leu, outra metade não entendeu, porra? Não, o Marcelo Carcanhola que fala aí. E você concorda. Não concordo e nem discordo. Ah. Só replica. Só replico. A gente vai falar da Copa, não é isso? 10h30 da noite de uma quarta-feira falar de Marx não dá. Ah, deu pra perceber que só que picotou e fica feio, entendeu? Certo. Né, picotou aqui também. É. A minha internet é mais ou menos. Uma Mais merda. pra menos. Cidadão em pleno 2014 ainda tem internet merda. Impressionante. Ah, vá. Vocês já perceberam que tem tempo de validade a internet do Antônio? Ela É tipo funciona Lan House, bem tá durante ligado? um tempo, entendeu? É tipo Aí Lan depois House. começa Você não a pagou o picotar. Gente, Eu acho que isso aqui isso aí não o cara corta lá, Brad. Cara, Todo sério mesmo. Eu tô quase fazendo uma vaquinha pra pagar a internet. Eu topo, hein? O tema não é a internet do Antônio, é merda. Não, isso aí depois tu corta. Ou não.